Começando mais um Potter Entrevista, estamos na temporada que você já leu ali ao clicar, chamada Jornalismo, : Praga ou Salvação. Como promessa, a gente quer ouvir pessoas de todos os lados. Eu acho ruim isso, porque as pessoas são mais complexas. Às vezes a gente está em todos os lados, a gente aceita algumas coisas de um lado, aceita algumas coisas de outro. E, aliás, esse podcast vem provando isso. Quem acompanha a gente até aqui sabe disso, né? Então, a gente, como está falando de jornalismo, a gente está tentando realmente pegar pessoas que pensam diferente sobre ele. E a gente vai fazer isso agora, porque ele faz parte de uma das redações mais comentadas do Brasil recentemente. Uma quebra no jornalismo brasileiro. O The Intercept é uma quebra, o jeito de se fazer, o jeito de publicar, o jeito que circula, né? O jeito que toca. E nessa entrevista vocês vão ver que é muito mais complexa essa redação do que vocês imaginam. E a gente vai trazer agora aqui para conversar pra gente, vai ligar para um dos caras mais ativos do Intercept, do site, né? O nome dele é Leandro Demori e a gente liga agora. Fala, meu velho. Como é que tá, cara? Beleza? Tranquilaço. Já tô gravando, tá? Pra não perder teu tempo, tá? Tá bom, vambora. Véspera de Carnaval, Rio de Janeiro, e Leandro Demori tá conversando comigo sobre jornalismo. Cara, que maldição, né? Ter escolhido isso, né? Ou não. Olha, eu tenho 2 irmãos engenheiros civis que não estão muito melhores do que eu na vida, não, cara. Vixe Maria. Leandro, bom, a provocação, né, o título da temporada do podcast, ele já é provocativo por gosto, ele tem um exagero, né, porque ele é jornalismo : Praga ou Salvação. É óbvio para todo mundo que eu vou entrevistar, mesmo que essas pessoas pensem diferente de uma da outra, assim, que a palavra a se escolher entre praga e salvação é, por favor... Pragação. Pragação. Como é que se vive isso hoje, cara? Tu faz parte de um dos elementos disruptivos, digamos assim, né, do jornalismo brasileiro, né, onde grandes players foram incomodados, e isso era uma coisa impossível de se pensar, Leandro, quando tu fez faculdade, quando eu fiz faculdade, né, e isso está acontecendo. Eu queria que tu olhasse um pouquinho para o jornalismo brasileiro, principalmente, e com teu olhar colocasse em voz aqui pra gente o que tu pensa do que tá acontecendo, se ele é praga, se ele é salvação, por favor. Cara, legal porque a gente tá conversando, obrigado pelo convite, cara. Gosto de falar para audiências que normalmente não estão ligadas no nosso trabalho diretamente. Acho que a audiência de podcast é muitas vezes uma galera que não está consumindo notícia, né? Então, isso fala muito sobre jornalismo também, né? Tem muita gente consumindo notícia, mas talvez a maior parte das pessoas do Brasil não consome notícia como a gente, jornalista, acha, né? A gente sempre tem a sensação de que aquela coisa clássica, assim, em redação, você vai escrever uma matéria e você vê, mas sei lá, a Folha já deu, sabe? Então a gente não vai dar. Eu acho que isso é uma das coisas que está mudando também, assim, porque, cara, às vezes a Folha deu, mas X pessoas leram só, sabe? Não tem mais aquela ideia de alcance brutal que tinha o jornalismo, como tinha uma vez, né? Porque hoje a opção de entretenimento está misturado junto com o jornalismo, junto com fake news, junto com meme na mesma timeline, né? No mesmo stream que a gente tem na mão do celular. Então, isso por si já bagunçou demais, né? Antigamente a gente, como tu falou, a gente se formava, a gente sabia que a gente ia trabalhar na RBS, a gente ia trabalhar na Globo, a gente ia trabalhar na Folha, no Estadão, tinha uns caminhos muito óbvios, assim, não tinha muito como fugir daquilo. E aí veio a internet, principalmente depois de telefonia móvel, e isso implodiu todo o entendimento sobre isso, né? A gente estava na praia em 99 lendo um jornal, a gente estava lendo o jornal, a gente não estava fazendo outra coisa, né? A gente estava lendo aquilo, a gente estava sentado lendo a Piauí na praia, a gente estava lendo a Piauí, aquela matéria específica da Piauí. Hoje, se a gente está no celular, a gente pode estar fazendo qualquer coisa ao mesmo tempo, né? Então isso mudou, inclusive, a relação que as pessoas têm com notícias. As pessoas não separam mais muito o que é informação do que é uma coisa parecida com informação. As pessoas eventualmente veem séries, sei lá, vê Narcos no Netflix e acham que aquilo é uma série 100% documental, então tá muito confuso pra gente navegar nisso tudo, sabe? Então, assim, cara, jornalismo é o quê? É salvação, é danação, é praga, assim, não sei, cara. A gente tá redescobrindo esse ofício com a única certeza que a gente tem, que esse ofício não vai acabar, porque as pessoas precisam ser informadas, né? E as pessoas, elas consomem informação
se a gente não produzir informação profissionalmente, elas vão consumir informação amadora ou vão consumir informação falsa, mas elas não vão parar de consumir informação, porque o ser humano é curioso, ele quer saber das coisas, né? Isso é na natureza humana, e sabendo que, ainda mais no tempo que a gente vive, não existe país democrático sem jornalismo, né? É um índice muito 1 para 1, assim, quanto mais jornalismo existe no país, mais democrático ele é. Quanto menos jornalismo, quanto menos imprensa livre existe no país, quanto menos visões de mundo diferentes, né? Você, por exemplo, entrevistou o Fiuza, assim, eu devo discordar de 99% do que o Fiuza pensa na vida, assim, sabe? Mas ele existe, e enquanto ele existe, que bom que ele existe. Ele está aí para ser atacado, incensado, mas ele existe, ele pode falar, ele tem voz, né? Ele tem um megafone na mão dele. Quanto menos isso existe no país, menos democrático é o país. Então, é a única certeza que a gente tem. O resto, a gente está navegando em águas turbulentas e incertas, né, cara? Todos os dias, assim. Por tudo isso que tu falou, a gente chega mais na gente tudo. As coisas chegam na gente. A gente tá... nunca foi tão fácil informar uma pessoa e, obviamente, que essa informação pode ser uma mentira e pode ser uma verdade. Não tem outra... Uma meia-verdade, não sei lá se existe isso. Não existe. Isso... Tu sente que há um desacreditar maior na imprensa hoje em dia? Termômetro, talvez seja impossível a gente medir isso. Eu estou dizendo um termômetro teu, de observador, né? Tu sente que há um desacreditar. Crítica sempre existiu. Eu estou falando um desacreditar. Eu não quero mais consumir informação porque eu não acredito em mais nada, sabe? O meu grupo de WhatsApp, com aqueles links loucos lá, eles estão mais bem informados, digamos assim, que a imprensa, seja ela o Intercept ou seja ela o Estadão. Tu sente isso? Sim, cara. Acho que sim, eu sinto isso muito, assim. Eu acho que se você pegar a última pesquisa que teve sobre confiança da população nas instituições, que botou a imprensa no meio, se não me engano é uma pesquisa já um pouco velha, tá? Uma pesquisa de uns 2 anos atrás, talvez mais, que é de um centro grande de pesquisa, não lembro se é Ibope ou Datafolha, enfim, tem que recuperar isso. Mas lá tinha a confiança da população nas instituições, né? Então, exército, classe política, judiciário, e tinha imprensa no meio dessa pesquisa. O que mais me chamou atenção, isso é uma coisa que eu falo direto quando eu vou falar com galera em faculdade também, assim. O que mais me chamou atenção era a quantidade de jovens que acreditavam muito no que a imprensa publicava. E era de impressionantes 10%, velho. 10% das pessoas abaixo de 20x anos lá, que era o recorte de idade, acreditavam muito no que a imprensa publicava. Então, cara, aquilo quando eu vi foi muito alarmante, assim, porque a gente trabalha com credibilidade, acreditação pública. Você está todo dia no rádio falando coisas que, se as pessoas não acreditam no que você está falando, o seu trabalho não vale nada. Você passa a não fazer parte da discussão pública. E eu acho que a gente está num momento super desacreditado da população, forçado também por essa classe política que está no poder hoje, que escolheu a imprensa como inimigo, público número 1. A gente já sabia disso antes de começar esses ataques, né? Só que muitas vezes a gente olhou para o lado achando que não, que eles iam ter algum tipo de rédea, que eles iam ser domados pela instituição do cargo, que ia ter algum tipo de cerimônia, e a gente está vendo que não teve. E isso, bem ou mal, nesse momento polarizado que a gente está, faz com que parte da galera que está, por exemplo, apoiando o Bolsonaro hoje, compre a ideia de que a imprensa só publica mentira, de que a imprensa quer o mal do país, de que a gente é inimigo público, etc. e tal. E por outro lado, a gente tem redações muito elitistas, né, cara? Muito. Só tem elite intelectual e de classe média nas redações da imprensa brasileira, assim. Isso é um mal global até onde eu sei, sabe? Não tem muita diversidade em outros países também, ao menos na Itália, onde eu morei, também é muito isso, assim. É o mesmo tipo de gente que são pessoas parecidas comigo, pessoas parecidas com você, sabe? Um cara do sul, sudeste, com 20 e poucos, 30 anos, branco, de classe média, que eventualmente os pais eram pobres ou classe média baixa, e aí ascendeu na vida, fez faculdade, mas é isso, assim, sabe? E a gente não vai chegar na galera se a gente continuar com essa configuração de redação, porque a gente só consegue falar para pessoas parecidas com nós. O caminho que a gente faz para o trabalho é diferente do caminho que aqui no Rio, por exemplo, alguém que mora na Maré faz o trabalho, é diferente do meu caminho. Então essa pessoa tem outra experiência, outra expectativa de vida, e ela fala para outra parte da população, que é a maioria, que são as pessoas que são iletradas,
eventualmente analfabetos funcionais, pessoas que não conseguem compreender um texto de dificuldade média. A gente não fala com essa galera. Isso é o pecado original nosso, jornalistas brasileiros, e eu acho que essa discussão está muito longe da gente começar a ter ainda. Alguma vez falou, Demore, será que o jornalismo nunca foi para a elite? Assim, a gente vê a grande diferença, por exemplo, de personalidades de jornal, eu vou usar jornal, vamos lá, de jornal, com aqueles textos, né, legais, né, que a gente gosta, que ficam marcantes, mas um apresentador de TV, ele chega em milhões de pessoas e a linguagem não é parecida com o do jornal. Será que nunca foi uma ilusão do jornalismo? Óbvio, né, Demore, tu faz uma reportagem, essa reportagem descobriu que aquele ministro da saúde está roubando vacinas de postos, esse cara foi derrubado, a vida de pessoas será melhorada na hora. Mesmo que a pessoa não tenha visto tua matéria ou lido, interferiu na sociedade. Agora, o consumo disso, de leitura, de olhar ou de escutar, ele nunca foi... Será que ele nunca foi diminuto? O jornalismo sempre chegou em poucas pessoas, ele sempre chegou em nichos? Talvez, cara, eu nunca tinha pensado sobre esse ponto de vista. Eu acho que realmente, como tu falou, o impacto não necessariamente tem a ver com a quantidade de pessoas que consomem, né? Porque um pouco aquela piada da Veja dos anos 80, assim, 90, quando a Veja era a revista de maior tiragem do mundo, ou ao menos da América e da Europa, assim, né? Porque, obviamente, na China devia ter uma revista com tiragem 60 bilhões de vezes maior cada vez. Mas tinha um pouco essa piada, assim. E aí tinha assim, a Veja tem uma tiragem maior que a Economist. Mas a Economist toda semana ela pousa na mesa das pessoas que decidem a porra no mundo, sabe? Então, faz um pouco de sentido isso que tu falou em relação ao impacto do jornalismo. Mas, ao mesmo tempo, agora a gente vive numa sociedade hiperconectada. As pessoas, elas estão consumindo informação a todo momento, porque isso virou um vício social no mundo todo, né? O maldito celular. Então a gente tá ali, a minha amiga, o meu companheiro de trabalho, o motora do ônibus, a galera que tá no metrô, todo mundo está consumindo informação. Essa informação vai chegar de várias maneiras. Ela pode ser entretenimento, ela pode ser um meme, ela pode ser uma notícia falsa, ela pode ser uma notícia verdadeira, enfim, pode ser qualquer coisa parecida com isso. Então, a gente precisa estar no meio disso agora, cara. Não é mais uma escolha. A gente não pode, mesmo que tenha sido sempre produzido para a elite intelectual, a gente não pode mais escolher fazer isso. Porque se a gente não brigar pelo espaço do stream das pessoas no celular, a gente vai perder essa briga. Porque as pessoas vão receber coisa ali, queira a gente ou não. Eu tive uma experiência muito maluca no final do ano, que foi assistir o Jornal da Globo com meus pais. Eu moro fora de casa, sei lá, 20 e picos anos, assim, né? E aí a gente se encontra raramente, porque a gente não mora na mesma cidade e tal. Daí a gente estava assistindo o Jornal da Globo um dia, por acaso vendo TV, e aí começou e tal. E, cara, os meus pais não entendem nada do que tá rolando, velho. Nada. E olha que a Renata Lopretti, ela é minimamente didática, assim, sabe? Não é uma pessoa difícil, de fala difícil. Mas é um monte de termo técnico, jargão jornalístico, clichê, que eles olham, cada reportagem que terminava, eles perguntavam, o que é isso? O que está acontecendo? Isso é aquela coisa do não sei o quê. Foi desesperador ver, assim, sabe? Desesperador. Isso, televisão, que em tese tem linguagem mais fácil, né, do que jornal e do que revista. Então, eu acho que a gente está, assim, não tem escolha a gente não querer fazer, sabe? A gente tem que pensar sobre isso e tentar brigar por esse espaço. Não é mais uma escolha. Esse particionamento, de alguma maneira, mesmo que a gente não queira, criam bolhas, né? Uma redação é uma bolha, seja de qualquer jornal, ou TV do mundo, ou rádio do mundo, né? Uhum. Tu já mostrou pra mim, assim, que tu é um cara que deseja romper isso, né? De alguma maneira, chegar em mais pessoas. E o teu trabalho é assim, quem te acompanha em redes sociais, o teu trabalho mesmo no Intercept. As bolhas hoje, todo mundo enxerga como tu enxerga, Demore, que há bolhas, né? Tu fez a tua fala agora aqui, uns 5 minutos, foi bem crítica em cima disso, né? A gente faz um trabalho que talvez não chegue em todo mundo, assim. Tu acha que essa é uma vontade dos profissionais jornalistas? Tu não acha que só o carinho da classe já basta? E aí não vai chegar, por exemplo, tu falou, usar um exemplo, e não é preconceituoso, ainda bem que a gente tá usando a nossa voz, onde o tom de voz mostra isso, que o texto do teu não chega na Maré, por exemplo.
né? Claro. Mas aí tu recebe vários elogios de quem te segue no Twitter, que é uma bolha. Eu também tenho os meus seguidores que são a minha bolha. Lógico. Né? Ela é irromper, ela é em, sei lá, ela não vai romper. A gente vai morrer, eu e o Demore, trabalhando com jornalismo, trabalhando dentro de uma bolha. Tem como romper isso? Como é que se rompe? Eu acho que a gente não vai romper bolhas, tá? Isso, e a gente não vai romper bolhas, assim, porque é uma questão da estrutura física e tecnológica da rede. Ela não permite que seja tão aberta mais como era no começo da internet, porque as redes sociais colocaram um maravilhoso algoritmo em cima do que a gente está consumindo. E isso não vai mudar, né? É uma discussão longa, muito longa, protegido industrialmente, como segredo industrial. Ninguém sabe como os algoritmos funcionam exatamente. Tem uma discussão na Europa que isso deveria ser público, porque, afinal de contas, isso interfere no debate público, isso interfere em eleições, isso interfere no Brexit, isso interfere num monte de coisa. Mas esse debate está acontecendo agora entre especialistas, está longe de ter uma resolução. Então, a gente não vai sair das bolhas, tá? Mas a gente precisa ter ação afirmativa diária para conseguir criar aqueles momentos que a gente fura a bolha e vai para outra, sabe? Isso é possível, isso acontece. É natural que a gente viva nas nossas bolhas, porque a gente faz isso fisicamente, né? Qualquer rede digital, ela é reflexo de uma rede física. Não existe nenhuma rede digital que não tenha sido construída com base física. A própria internet, ela precisa primeiro da rede física, né? Cabeamento, servidor, blá, 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 para você construir a rede digital. E a rede digital vai ser um reflexo mais ou menos fidedigno da rede física. As nossas amizades pessoais também são assim, a gente também vive em bolha. Você vive em bolha com seus amigos, eu vivo em bolha com os meus amigos. Pessoas que pensam mais ou menos parecido, que têm um perfil socioeconômico mais ou menos XYZ, a gente tem a tendência a se agrupar, porque isso dá segurança, é uma coisa até biológica, talvez, assim. Eu não entendo porra nenhuma do que eu tô falando agora, mas talvez seja, sabe? Tipo, você se sente seguro, se sente mais protegido perto de pessoas que você vê como seus semelhantes, né? Por isso que a gente tem aversão, muitas vezes, a estrangeiro, etc e tal. Então, ponto 1, é isso. Mas, cara, a gente precisa, por exemplo, enquanto corpo da redação, a redação como você definiu, ela é um grupo, né? Ela é um corpo. Então, tipo, aqui eu tenho a chance de não ser só a minha visão do site. Eu tenho pavor quando as pessoas descrevem Intercept e parece que estão falando de mim, ou estão falando do Glenn, ou estão falando de alguém, assim, porque se acontece isso, a gente está fazendo errado, sabe? E aí a gente tem a chance aqui de ter galeras diferentes. E aí eu não espero que a coisa que eu produza vai chegar na galera da Maré. Mas eu quero que a coisa que o Bruno, que trabalha aqui, produza, chegue lá. Que a Ana Paula, que trabalha aqui, chegue lá. Que a Natália, que trabalha aqui também, chegue lá. Porque essa galera é desses lugares, tem essa visão que a gente não tem, sabe? Então, a única coisa que a gente pode fazer é tentar organizar os nossos grupos, as nossas redações, para que ao menos a gente tenha várias bolhas representadas dentro desse grande bolhão, assim, que é a redação, sabe? Então, um pouco essa lógica, assim, que eu imagino que possa funcionar. Com maior ou menor virulência, a imprensa sempre foi classificada como uma coisa inteira de um lado, né? A imprensa apanhou bastante na época que o PT era governo, a imprensa está apanhando muito com o Bolsonaro no governo. E aí eu te pergunto, tu vai entender a minha pergunta. Tu discorda de visões que entram no Intercept? Tu discorda? E aí eu chego. Por que as pessoas acham que o Intercept é uma coisa só? Tu acabou de falar que tem medo disso, mas por quê? Não, é um site, sei lá, de esquerda, é um site progressista, é um site, blá blá blá. Então o Leandro Demore tem um monte de link do Intercept que o Leandro Demore lê e fala assim, cara, isso aqui eu não gosto, não é isso que eu penso, não eu vejo. É isso, é uma redação, sei lá, com pensamentos diferentes. Como é que vocês organizam isso aí dentro? Cara, eu acho que tem, assim, obviamente, a gente tem aqui uma galera que tem pensamentos diferentes, que vem de lugares diferentes. A gente tem, por exemplo, pessoas de 9 estados na redação do Intercept, tá? O Brasil tem 27 estados. Pô, é uma representatividade, né? É importante, que muitas vezes a gente não pensa no jornalismo. Seria muito mais fácil para mim contratar todo mundo aqui do Rio de Janeiro, sabe? Mas a gente fez um esforço ativo para ter essa diversidade regional, porque são outros olhares. Então, e isso vai se espalhando.
é óbvio que a gente vai discordar em várias coisas ao longo do dia, e tem coisas que são publicadas aqui que eu não publicaria daquele jeito. Eu não assinaria matérias que saem aqui porque eu faria de outra maneira. Eu olharia por outro ângulo. Eu entraria no assunto de outro jeito, com outro viés, com outro olhar, né? Mas o site não é meu, né? O site não pode ser eu que decido o que vai publicar. Eu não decido do que vai publicar aqui. Nem quero fazer isso porque senão eu não vou viver. Mas é óbvio que as pessoas vão imaginar que a gente é mais ou menos a mesma coisa, porque mesmo que a gente discorde em muitas coisas, todo mundo está olhando aqui o mundo sob um prisma de respeito absoluto aos direitos humanos mais básicos, assim, sabe? Então, não tem ninguém aqui que discorda que as pessoas têm que ter moradia, por exemplo. Ninguém trabalharia no Intercept se achasse que não é justo que todo mundo tenha uma casa, sabe? Então, ninguém moraria aqui, ninguém trabalharia aqui se achasse que a gente não tem que respeitar e tratar igualmente pessoas de gêneros diferentes, de procedências diferentes, de classe socioeconômica diferente. Então, é claro que a gente acaba sendo visto como uma coisa só, porque tem esses mega preceitos maiores que norteiam o site. Ninguém trabalharia no Intercept se não acha que a gente tem que incomodar os poderosos de turno todos os dias. Tipo, isso é a missão do site, a gente ser fiscal dos poderosos, sabe? Então, se a pessoa acha que tem alguns poderosos que a gente não vai mexer, então ela não pode trabalhar aqui. A gente publicou essa semana uma matéria falando sobre, por exemplo, o Flávio Dino, que é do PCdoB lá do Maranhão. Uma matéria super crítica contra ele, desapropriando pessoas lá para fazer um porto, uma indústria, sei lá o que, sabe? Então, assim, o Flávio Dino é um nome em ascensão na esquerda brasileira. Ele está no poder, ele é um poderoso. A gente vai para cima e vai olhar as coisas que estão sendo feitas. Se alguém acredita que ele não pode, que a gente tem que poupar porque ele é do campo progressista e tal, bom, então essa pessoa não pode trabalhar no Intercept. Então, só que aí, ao mesmo tempo, é conveniente para a narrativa que está rodando no Brasil hoje acreditar que a gente é uma coisa X. É conveniente para a narrativa acreditar que o Potter é o cara que defende isso e a Y, que a RBS é só isso, que o Intercept é só isso, porque é mais fácil explicar o mundo assim. E essa classe política que está agora no poder, ela prefere visões simplistas de mundo. Então, por isso que ela força muito a mão assim para dizer, ó, a Folha é isso aqui. A Folha é esquerdista, gaysista, não sei o quê. É 3 palavras que define, as pessoas compram aquilo e pronto, aquilo vira definição. A pessoa não vai olhar se a Folha é mais ou menos plural, se a Folha é a pró-liberdade de econômica ou não. As pessoas não fazem esse tipo de raciocínio. Elas compram o enlatado pronto do dia. Então, a gente está um pouco preso nesse sonho maluco kafkiano, assim, né? A gente não sabe quando é que vai passar esse negócio, na verdade. Eu lembro de algumas matérias do Intercept críticas ao governo Dilma, e é uma pergunta que eu acho que um monte de gente está te escutando agora, Demore, eu gostaria de fazer. Se o Haddad tivesse ganho a eleição, o Intercept já está acavalado como está em cima do Bolsonaro, tentando descobrir coisas, mostrar que tem coisas frágeis, tem coisas que atrapalham, tem coisas que são horrendas. Como é que vocês acham que seria o clima da redação do Intercept hoje com uma vitória, né? Obviamente, estou supondo aqui, se o Haddad tivesse vencido? Sim, cara, sem dúvida que sim, porque, veja bem, qual o sentido disso aqui existir se a gente não vai ficar todo dia cutucando quem está com a chave na mão? Esse é o objetivo do site, sabe? O que é claro que é mais fácil você encontrar os absurdos do governo Bolsonaro porque eles são vomitados todos os dias, né? Eles perderam completa noção de institucionalidade. Então, parece que a imprensa está sendo mais crítica contra o Bolsonaro, está sendo mais injusta contra o Bolsonaro, está batendo mais. Se fosse com o Haddad, vocês iam bater menos. Bom, talvez o Haddad não dissesse a quantidade estúpida de bobagem que o Bolsonaro diz todo dia. Então, é óbvio que não teria essa avalanche de críticas contra, eventualmente, um governo Haddad, imagino, sabe? O Haddad não chamaria, literalmente, uma jornalista da Folha de São Paulo de puta, sabe? Eu não consigo imaginar o cara fazendo isso, por mais que eu tenha 1000 divergências com o partido que ele tá, com o PT, com o que muitas vezes eles representam, mas eu não imagino eles chegando nesse nível. Então, é óbvio que para as pessoas hoje parece que o Bolsonaro está apanhando muito mais do que qualquer outro governo apanharia, mas, porra, tá fazendo por onde, né, cara? Então, assim, e as pessoas esquecem também, muitas vezes perguntam, né, onde é que estava a imprensa, porque tem essa narrativa agora, né, de que a imprensa, ela não bateu no PT, né, o que eu e você sabemos que é um completo absurdo, porque a imprensa investigou e bateu no PT pra caralho, assim, né, sem pausa, assim, como tá batendo no Bolsonaro agora também, porque um pouco o dever da imprensa é esse, né.
E aí, às vezes eu respondo, onde é que estava a imprensa? Onde é que estava a imprensa durante o mensalão? Onde é que estava a imprensa durante a Lava Jato? Aí eu respondo, cara, você ficou sabendo do mensalão por onde, velho? Lendo Nuvem? Lendo Borra de Café? Lendo na imprensa, porra. Tá fazendo o que tá fazendo hoje, sabe? Só que, convenientemente, as pessoas esquecem disso porque elas querem, né, construir a própria narrativa delas, assim. Uma das... eu gosto de repetir perguntas para pessoas que pensam diferente. Tu acabou de falar assim, não, eu penso muito diferente do Fiuza e adoro que ele possa falar, né? Eu quero fazer essa pergunta para todo mundo que eu vou entrevistar nessa temporada aqui, tá? Eu vou jogar a expressão e tu trabalha ela da maneira que tu preferir, tá, Demore, por favor. A expressão é politicamente correto. Uhum. Talvez muitos problemas nossos tenha isso como um pano de fundo. Né? Porque aparentemente cada brasileiro tem uma visão sobre politicamente correto, né? E às vezes ela pode ser bem complexa, tipo absurdamente necessário, mas talvez elevado a ponto de atrapalhá-lo, né? Tem que ser necessário, tem que ser elevado, isso nunca vai atrapalhar. Eu odeio politicamente correto, nada disso presta, azar das minorias, tem todos os pensamentos possíveis. Sim. Como é que o cidadão Leandro Demore, que é impossível de se afastar do jornalista Leandro Demore, vê essa expressão politicamente correto? Cara, eu acho que sempre depende de contexto. Tudo é contexto. Uma piada sobre judeus dita por um judeu, num círculo judeu, dentro de um contexto, é totalmente diferente de uma piada sobre judeus dita por um nazista no YouTube. É completamente diferente. Você tem que sempre analisar os contextos. Eu até mesmo, cara, vou te dar um exemplo da minha vida prática, tá? Eu sou um cara que gosta muito de música e gosto muito de arte também, assim, não sou um grande consumidor de arte, nem grande entendedor, mas eu gosto de quando eu viajo, ir para museu, ver prédio foda, sei lá, ruína, eu sou essa pessoa, assim. Por exemplo, 2 exemplos que eu vou te dar. O Lobão, quando deu uma despirocada uns anos aí, começou a falar um monte de merda e tal, não sei o quê. Cara, toda vez que eu via, assim, eu ficava, puta merda, lá vem o cara, sabe, escorregando pra caralho, sendo super preconceituoso com um monte de coisa e tal, não sei o quê. Eu nunca deixei de ouvir Lobão, por exemplo, as músicas dele, sabe? Porque eu separo muitas coisas também, assim, em termos de artista. Eu tenho um artista que eu gosto muito, que é o Caravaggio. O Caravaggio era um assassino, matou uma pessoa, né, na época que ele viveu lá e tal, mas, porra, pintou a Capela Sistina, né, cara? Então, assim, eu faço muitas separações. Eu tô falando de arte porque muitas vezes isso acontece na arte, né? Tem um funk ou uma música X que aí as pessoas vão pra cima, é porque tá falando, isso aqui tá incitando a violência contra uma minoria X ou Y, né? Cara, a gente já viu esse filme antes. A gente viu o Paul McCartney tendo que dar depoimento em juízo, né, nos Estados Unidos por causa da música Helter Skelter, porque era a música que os malucos lá do Charles Manson ouviam antes de cometer assassinatos. Então, assim, porque a música estava estimulando os caras, então aquilo não era politicamente correto. Essa música não pode existir porque ela está estimulando assassinatos. A gente já viu essa discussão com videogame também 1 milhão de vezes, sabe? Videogames violentos que levam as pessoas a cometer atrocidades na rua, não sei o quê. Então, cara, a gente tem que ter muita calma com essas coisas, sabe? Porque o ser humano, ele tem várias dimensões. Tem a dimensão artística, tem a dimensão racional, tem a dimensão sexual, tem a dimensão, sabe, a própria psique dividida em um monte de treta que a gente tem que resolver ao mesmo tempo. Então, não é uma resposta fácil falar, sou contra politicamente correto, sou a favor. É assim, a gente tem que ter calma. Às vezes a gente é politicamente incorreto, só que o contexto permite que a gente seja. Você pode estar num contexto artístico, você pode estar num contexto de grupo, onde aquilo está pactuado, que aquilo pode ser dito e falado e feito, porque tudo bem, todo mundo está jogando e está dentro da brincadeira. E às vezes não, às vezes está fora de contexto. Você não pode ir vestido de Hitler, como aconteceu aqui na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, numa votação, sabe? Porque você não pode, cara. Ali tá fora de contexto. Isso não é ser politicamente correto. Isso é ser babaca. Isso é ser imbecil. É compactuar com o holocausto, sabe? Então, é uma resposta complexa para uma pergunta complexa, sabe? Bom, é que as redações... isso é um assunto, né? Isso é um assunto, né? Atual brasileiro, né? Que está uma sociedade muito complexa, porque as pessoas acabam odiando sem saber amigos, né? E esse ódio, ele é a um selo, digamos. Você acabou de falar que o Intercept tem um selo,
né? Que o tempo vai dizer, né? E vai provar isso, né, Demore? Daqui a pouco muda o governo, vocês vão lá e as pessoas vão começar a falar que vocês são tudo de direita ou sei lá o quê. Exato. Né? Bom, eu vejo isso com os jornalistas mais antigos aqui do Grupo RBS. Por exemplo, o Davi Coimbra. O Davi Coimbra, cara, o Davi criticava as coisas que ele enxergava do PT, blá, blá, blá. Aí agora ele critica o Bolsonaro. O Davi, ele era neoliberal e agora ele é comunista. Tipo assim, é uma insanidade. Beleza. E às vezes ele pode estar errado em todas as colunas dele, não é isso que eu tô falando. Sim. Eu quero olhar pro Intercept, que ele é uma quebra. Ele é uma quebra. Né? Eu sei que vocês têm as suas batalhas ali, né? Suas batalhas campais até, com o antagonista, mas o Intercept e o antagonista, eles entraram rapidamente num seleto ainda grupo de grandes players de imprensa. Né? Diferente, o Intercept vem de fora, né? O antagonista é uma ideia formada ali. Qual a diferença de vocês dois? E eu queria que tu tirasse o olhar crítico ao que o antagonista possa pensar ou não. Eu queria que tu visse como vocês dois como CNPJs. Qual a diferença de vocês dois para Zero Hora, a Folha, o Estadão e o Globo? Cara, o antagonista ele é muito mais próximo das páginas clássicas de notas dos jornais, né? Assim, tecnicamente falando, não quero comparar, mas ele está muito mais próximo do que a Mônica Bergamo faz, do que a Daniela Lima faz no painel, o próprio painel da Folha, está muito mais próximo disso do que a Rosane Oliveira faz, né? Não em termos ideológicos, não é isso. Explicando de novo, né, para as pessoas não acharem que eu estou dizendo que o Diogo Mainardi e a Mônica Bergamo fazem a mesma coisa. Não. Mas ele está mais próximo desse universo, né? Trata de mexericos de Brasília, né? De bastidores, assim. A gente não faz muito isso. A gente faz muito pouco isso. O Intercept ele é um site de reportagem, tá? É um site basicamente de reportagem. A diferença, e a gente sempre preza, por exemplo, por fontes em on. Né, para a galera que está nos ouvindo não entende que a fonte em on é quando uma fonte fala, alguém fala um negócio para você e você pode botar lá o que a pessoa falou na matéria e você bota o nome da pessoa. O fulano me disse isso. E o jornalismo trabalha muito com fontes em off, que é uma fonte X me falou isso aqui, mas eu não falo o nome da pessoa, né? E tem um motivo para você não falar, que às vezes a pessoa corre risco de perder o emprego, ou de ser retalhada publicamente, ou de risco de vida. Então tem os motivos técnicos, jornalísticos que a gente escolhe na hora de usar isso ou não. A gente usa muito pouco off. A gente sempre prefere usar on e prefere usar documento, prefere mostrar. É um pouco aquela coisa show don't tell, assim. Não me diga o que você quer dizer, me mostra, sabe? Então, esse é o nosso motor dentro da nossa reportagem. O que diferencia a gente, por exemplo, da Zero Hora, ou da Folha, ou da Piauí? As reportagens do Intercept, que alguns colegas falam que elas são muito editorializadas, e aí, para a galera que não manja de jornalismo, quer dizer que tem muita opinião na matéria, a gente vê assim, a gente não simplesmente dá a notícia, por exemplo, como a Folha faria, e a gente viu muito a diferença até de tom das matérias da Vaza Jato na Folha e no Intercept, quando eram matérias tocadas pela Folha, o tom é outro, a maneira de apresentar a informação é outra. O que a gente faz? A gente dá a notícia e explica os contextos e as implicações e os impactos. Então, isso dá um tom que parece que a gente está opinando, misturando opinião com informação. E essas coisas também não são muito claras no jornalismo diário, né, cara? Porque não existe opinião sem informação, né? Opinião sem informação é ignorância, né? Toda opinião precisa ser embasada em informação. Então, isso também já não é muito claro no jornalismo tradicional. No nosso caso, a gente sempre vai dar notícia. Aconteceu tal coisa, a gente explica qual que é o impacto daquilo, por que aquilo está acontecendo. A gente tenta colocar o leitor com mais informação, com mais elementos, e é óbvio que nisso vai dar o nosso viés. Óbvio, a gente nunca vai conseguir fugir disso. Vai mostrar para a pessoa que consome o Intercept a maneira como a gente enxerga o mundo. E a gente acha que isso é ótimo. Isso é transparência. A gente é muito transparente. Olha, nós somos esse site, a gente tem essa galera, a gente pensa mais ou menos essas coisas aqui sobre esse rolê aí chamado vida, né? A gente tem esses preceitos aqui, a gente acha que não pode bater em em homossexuais na rua com lâmpada, a gente acha que não pode fazer a mineração em área indígena, a gente acha que a justiça não pode ser seletiva, etc e tal. Beleza, agora que vocês sabem o que a gente pensa, vem aqui consumir a nossa informação, sabendo o que a gente pensa. Para mim, é um paraíso, cara, porque é muito claro, a gente não está escondendo nada de ninguém. A pessoa pode consumir pensando, esses caras aqui, eles pensam isso, então eu vou consumir sabendo disso, né? Ou vou consumir tendo essa informação que já me ajuda a saber, a ter a chave de leitura deles.
Os jornais mais tradicionais, eles não fazem isso, né? A gente sabe muito bem que eles prezam muito mais pela isenção, que é na minha opinião, é um ideal inalcançável, pela isenção, pela neutralidade, que também é uma coisa que não existe, mas no fim está ali a voz do jornal. Só que ela está de uma maneira que ela não está clara. Você tem que acompanhar há muito tempo aquele veículo para entender o que ele pensa, como ele vê o mundo, como ele vê as coisas que estão acontecendo no país. Então, essa é a diferença entre o Intercept e a imprensa mais tradicional, digamos, e a nossa diferença entre o Antagonista é um pouco essa, assim. Acho que o Antagonista é um site mais de notas, de bastidores, eles reciclam muita informação, eles republicam coisas que saem na Folha, na Gaúcha, quando vocês fazem entrevista aí grande, os caras pegam uns pedaços, bota lá e tal. A gente não faz isso, né? A gente faz reportagem original sempre, assim. Leandro, ela ainda é uma profissão onde os adolescentes, e a gente passou por isso, a gente escolheu adolescente o resto da nossa vida, né, que a gente vai viver no resto da nossa vida, a escolha é feita onde o cérebro não está completamente preparado para esse tamanho de escolha, né, de uma profissão que é uma pauleira, né, cara, uma profissão que não paga tão bem, que trabalha muito, né, que é perigosa em muitos momentos e não tem insalubridade para isso. Então tem um monte de garoto e garota agora te ouvindo, né, com 15, 16, 17 anos, está pensando ainda em fazer jornalismo. Eles já sabem que é dura a coisa, já sabem que vão ganhar pouco, já sabem que vão trabalhar muito, feriado não existe, tá aqui o carnaval para provar isso. Mas como é que eles vão entrar nisso, assim? A frase mudar o mundo, essa coisa sonhadora ainda cabe? O jornalismo ele mudou, o jornalismo ele é mais bruto, ele tem que ser mais bruto, ele tem que ir mais a fundo, ele, como tu falou, ele não tem que ter camiseta, né? Ele tem que ter um ideal, obviamente, de vida, né? Ele tem que resolver a vida das pessoas, ele tem que funcionar para isso. Mas o que tu fala para essa garotada que tá te ouvindo agora? Cara, o jornalismo é uma profissão de idealistas. Você não consegue ser jornalista se você não tiver, se você não for muito atacado aos seus próprios ideais, assim. Todas as pessoas têm ideais, né? Mas tem umas que se importam menos com isso, assim. O jornalismo, ele é uma profissão que o dia que você perder os seus ideais, assim, você não vai ver que não tem mais graça, assim, sabe? Por outro lado, é uma profissão de ego. Eu não conheço grandes jornalistas, assim, gente muito, muito foda, que não seja pessoa que preza o próprio ego. Eu acho que ego é bom na nossa profissão. O ego te ajuda. Claro que você não pode virar um ególatra maluco e deixar isso contaminar, né? E virar uma pessoa arrogante e tal, não sei o quê. Mas, assim, é uma profissão que você não pode se esconder muito na era que a gente vive, né? O jornalista, aquela coisa que ficava, que ninguém sabia quem era, que só escrevia as matérias ali num jornal impresso, numa revista, isso meio que está acabando, assim, sabe? E eu, ao contrário da maior parte dos meus colegas, eu não acho isso ruim, não. Porque eu acho que as pessoas gostam de falar com pessoas. As pessoas não gostam de falar com instituições. As pessoas preferem muito mais falar com o Demore no Twitter do que falar com o Intercept. As pessoas preferem muito mais falar com a Juliana no Twitter, com o Alexandre, com a Silvia, do que com o Intercept. Então, se a comunicação está feita assim, por que a gente não vai ficar nadando contra a maré, tentar subir cachoeira, sabe, cara? A gente tem que entender como as pessoas estão consumindo e jogar o jogo, né? Com as nossas regras, com a nossa ética, etc e tal. Então, assim, você hoje mudou muito. Você precisa pensar que eventualmente você vai ser exposto, que o seu rosto vai aparecer, você vai ser ligado a ideias e a coisas e eventualmente a partidos e tal, que você nem gosta, nem te representa, nem sabe? Você não está nem preocupado com isso, mas você tem que saber que isso vai acontecer, as pessoas vão colocar um monte de etiquetas na sua testa, né? O Potter tem um monte de etiqueta pública pendurada na testa, que não foi o Potter que colocou, foi o público. O público te consome todos os dias no rádio, te consome e vai olhando, vai te etiquetando, vai botando etiquetas na tua testa. Toda vez que eles olham para uma foto tua, aquelas etiquetas mentais, elas são acionadas imediatamente pelo cérebro. Então você tem que ter o ego em dia também para saber que é assim, e que talvez aquilo às vezes não te representa, não é o que você é, sabe? Mas vai acontecer. E ao mesmo tempo, aquela coisa assim, cara, tipo, ganha menos do que várias outras profissões, mas também ganha mais do que várias outras, é mais decente do que a maioria dos empregos merda que tem no Brasil, assim, sabe? Então também você não vai morrer de fome nem passar mal. Claro que quem quer comprar carrão e ficar muito rico e tal, talvez possa escolher um outro caminho, né? Que não é muito esse, assim.
Mas é isso, assim, tipo, você tem que ter um ideal muito forte e essa coisa de mudar o mundo, ela é real ainda, mas ela não é assim, claro, você não vai mudar o mundo, mas assim, você muda o mundo de alguém, entendeu? A gente vê isso todos os dias aqui. No ano passado, a gente fez no ano retrasado, a gente fez uma matéria que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, uma coisa maluca. Os caras foram num baile, mandaram todas as mulheres sair, a polícia, né, mandou todas as mulheres sair e prendeu todos os homens do baile, indiscriminadamente, jogou os caras nos busão, prendeu acho que 136 pessoas, 139 pessoas na época, assim, e fizeram audiência de custódia de qualquer jeito e enfiaram os caras na cadeia, acusando os caras de milícia. E isso é completamente ilegal, né, cara? Você não pode prender a pessoa a rodo, assim, né? Você tem que individuar, como se fala no direito, né? Individuar as acusações, né? Saber do que cada um é acusado especificamente, né? Tem que ser muito sólido isso. A gente publicou matérias mostrando que aquilo era um absurdo e tal, não sei o quê, e ficou acompanhando as famílias. Cara, tinha artista de circo que estava com passagem comprada para França para se apresentar, tinha chapeiro do McDonald's, tinha galera, tinha o povo ali, entendeu? E aí, 2 semanas depois, as pessoas foram soltas, cara. Foram soltas, ninguém ficou preso, sabe? E aí a gente foi lá com Porque alguém gritou. Hã? Porque alguém gritou. Porque alguém gritou. Então, assim, mudou o mundo? Não, mudou o mundo. Você sabia dessa matéria? Possivelmente você não sabia dessa matéria. A galera que está ouvindo a gente agora sabia dessa matéria? Possivelmente não. Talvez ninguém que está nos ouvindo agora leu isso e se importou com isso. Mas mudou o mundo de 137 ou 136, sei lá, não me lembro o número, pessoas. Mudou o mundo de 150 mães, sabe? De 200 mil avós, de mulheres, de filhos que estavam vendo o pai preso. Então, porra, cara, isso é do caralho, assim, sabe? Isso quando acontece, é muito mais legal o impacto do que você faz do que o que você faz. A matéria publicada, ela é massa. O vídeo publicado é legal. A gente tá dando essa entrevista agora aqui, conversando, é do caralho, assim, mas quando tem um impacto real, cara, ali que você reenergiza e fala, porra, é por isso que eu escolhi, sabe? Isso aqui que é um negócio legal de fazer, assim. Demore, o que se perdeu nesse caminho todo? Pode ser uma coisa feliz ou uma coisa triste. O que se perdeu daquele gurizinho que escolheu o jornalismo e o cara tá falando comigo aqui? O que perdeu? O que a realidade chegou e te deu um monte de tapa na cara? Cara, eu fiquei mais cínico em relação às coisas. Isso é péssimo para um jornalista, porque você perde É um ser humano bom que está sendo montado na Demore. É um cara, ególatra, é um cínico, nós estamos tudo ferrado. A gente tá fudido, cara, porque, porra, esses dias eu tava falando com um estagiário nosso, ele fez uma entrevista, a gente publicou uma matéria sobre um suicídio, enfim, ele teve que falar com o pai do menino, né? E aí, porra, cara, o moleque chorou, ficou mal, teve que ir embora e tal. Aí eu falei pra ele, Paulo, você vai ficar cínico com o tempo e é tipo psicólogo, você vai aprender a não entrar na história da pessoa que você tá ouvindo ali. Isso é bom porque te protege, é um escudo, porque você não pode levar todo essa carga emocional pra casa todos os dias. Mas, cara, te tira um pouco o tesão de olhar as coisas também, sabe? Aquela sensação de déjà vu eterna, assim, sabe? E isso é ruim, porque não te faz olhar o mundo com um olho fresco, assim, sabe? Então, esse cinismo é uma coisa que me deixa pensativo várias vezes, assim, que eu tento combater ele, mas geralmente eu sou derrotado por ele todos os dias. Foi um prazer conversar com o cínico e ególatra Leandro Demore. Cara, obrigado, mano. Foi Valeu. Demais. E ouvirei os outros, hein? A gente já tá antecipando quem vai ser entrevistado, não? A gente tá atrás, assim, a gente quer ouvir bastante gente, porque a gente tá fazendo isso em todas as temporadas, né? E, cara, é uma coisa estranha, porque as pessoas elogiam o podcast e falam que eu tô muito bem, só que, Leandro, eu mal falo, cara. Então, eu tô há 20 anos falando, nunca ninguém falou isso pra mim. Quando eu calei a boca, os caras falam assim, cara, como tu é bom nesse projeto. Sim, eu fico quieto, as pessoas falam, não atrapalho, né? Se eu discordo, não. Eu fico me retificando todo o tempo durante uma entrevista, sabe? Tipo assim, pô, legal esse ponto de vista. Porque quando a gente se aproxima e ouve, é impressionante como muda tudo. Né? Eu tenho certeza que muita gente se mudou a visão, que se chegou até aqui e chegaram, viu? Porque tem uma audiência que a gente consegue ver em podcast isso, né? O quanto foi até o final. E o Potter Entrevista tem uma média de 80%. Quem começa é bem alta, cada 10 pessoas, 8 acabam, assim. Obviamente tem entrevistas que são muito maiores, essa média, né? Mas a média é mais ou menos isso. Eu tenho certeza que muita gente ficou até o final aqui contigo aqui e já tem um desenho diferente do Leandro Demore agora e obviamente, né, cara, não vou botar aqui ninguém quer dizer, eu quero dar voz para todo mundo.
né? Mas assim, a pessoa vai falar, e aí deixa que as outras pessoas tomem as suas conclusões, assim. Porque ninguém mais tá se ouvindo, né? Tá todo mundo gritando, acho que é legal parar um pouquinho. Exato. E obrigado, obrigado pela tua voz. Tem aquela coisa também, né, brother? A internet tira um pouco a empatia, né? Porque não tem a voz, né? E Não aí tem. com a voz a coisa é diferente também, né? Não tem, ela é bruta, né? A gente também tira muito conclusão, né? Lendo Exato. coisas, né? Exato. Bom, obrigado, cara. Eu precisava do teu Valeu, irmão. tempo e tu me deu ele numa véspera de carnaval, já no Rio de Janeiro, com a família pertinho. Pra quem não sabe, essa entrevista seria gravada ontem, mas o Demore perdeu um voo, ficou uma noite longe da família, se quebrou todo. Obrigado, cara, pelo carinho e pela paciência. Valeu, irmão, cara. Obrigadão aí. Volte sempre. Até mais. Tchau, Valeu. tchau. Tchau. Muito obrigado, Leandro Demore. Muito obrigado pela paciência e pelo tempo. Vocês ouviram mais uma pessoa aqui no Potter Entrevista nessa temporada que a gente chamou de jornalismo 2 pontos. Praga ou salvação? Eu acho que todo mundo tem a resposta para isso. O que a gente quer é um jornalismo cada vez mais ativo, forte e com liberdade para trabalhar. E, obviamente, que a seleção natural afaste aqueles que usam jornalismo para não fazer o bom jornalismo, certo? A gente volta a qualquer momento. Gravamos 2 episódios antes do carnaval para você já curtir pelo carnaval e a gente volta na semana que vem. Isso não interessa para quem tá ouvindo, que alguém pode estar ouvindo isso aqui em julho de 2025, então não interessa, né, o que eu tô falando agora aqui, mas interessa que a gente fez isso. Nas captações e nessa qualidade de áudio de um dos melhores podcasts em áudio do Brasil, Carlos Couto. A gente volta a qualquer momento e você pode buscar episódios do passado, faz o que bem entender para consumir a gente. Valeu, rapaziada.